partida, né? O Náutico construiu bastante, poderia ter feito até talvez esse placar um pouco mais cedo, né? Muitas construções que acabam não dando certo. No segundo tempo, me pareceu que o jogo ficou mais laical, o Náutico buscando e o Ituano também, mas no final o Náutico consolidou o placar que poderia ter sido consolidado também já no primeiro tempo. Boa noite, olha, sem dúvida alguma, acho que foi um grande jogo de um grupo, principalmente. Nós tivemos 10 atletas oriundos das categorias de base relacionados. Nós tivemos um time que muitas pessoas consideram misto, né? Nós consideramos um time que treina da mesma forma dos principais ou dos que vêm tendo maior minutagem. E o mérito é muito grande deles, é muito grande desses atletas, porque não é fácil você manter um nível de consistência que a gente exige no dia a dia. O preço é muito alto, porém a gente acaba colhendo resultado, principalmente eles individualmente. Você vê o Samuel fazer um jogo limpo, tomando um cartão amarelo totalmente desnecessário por parte do árbitro, porque era início de jogo e a gente estava com uma linha de 4 montada, né, de acordo com a regra da arbitragem, faltas táticas, com a linha de 4 de quem está executando a falta montada. Naturalmente não se dá cartão amarelo, eu falo isso porque eu já trabalhei 2 anos com arbitragem no início da minha carreira. E realmente nós tivemos 44 inserções no último terço do adversário, foi um dos melhores jogos em casa nesse sentido. 20 finalizações, 22 finalizações, 10 no gol. Poderiam sim ter sido mais lúcidos e foi a cobrança de vestiário no primeiro tempo, principalmente para mim com o Marcos Ítalo, que tem um volume, uma chegada muito grande, precisa se coroar muitas vezes com isso, né? Mas fruto do trabalho, sem dúvida nenhuma deles, 58% de posse de bola, um adversário que, como você mencionou, veio num segundo tempo, porque jogava a vida. Nós falamos sobre isso no pré-jogo, e nós soubemos ter controle. Tivemos um time adversário que trabalhou muita bola atrás da nossa linha, isso para nós foi excepcional, porque a gente conseguiu trabalhar muito bem essas questões, inúmeros impedimentos não dados. A gente sabia que poderia ocorrer, é natural. Corremos esse risco porque a segunda fase a gente vai ter VAR e esses impedimentos vão ser garantidos. Apesar de que a jogada vai correr, e foi muito importante também para nós, porque a gente conseguiu recompor muito bem todos os lances, torna o jogo, como eu falei no pré-jogo, na entrevista, torna o jogo um pouco dramático, mas para nós, a gente tem total controle daquilo que vem sendo feito, e mais uma vez passamos ileso, e isso é bonito também de ver um grupo, uma equipe se dedicando como a gente se dedicou, para não tomar o gol. Então o prazer de fazer está sendo tão grande, o prazer de não tomar gol está sendo tão grande quanto o de fazer. Mas, mais uma vez, é muito bom enxergar um grupo onde você não vê diferença quando você coloca 5, 6, 7 jogadores com menor minutagem dentro do campo. Boa noite, Guilherme. Parabéns pela vitória. Mais uma vez, parabéns pela classificação. Qual é a projeção que você e o Hélio já fazem da segunda fase? Não é um que está caindo no grupo B, é um grupo que tem adversários difíceis, né? Tem a Ponte Preta, que sempre é um adversário que é difícil de vencer lá. E os estudos, as projeções que vocês estão fazendo dessa segunda fase, que é praticamente um outro campeonato, como vocês também já falaram, e queria saber se possível como está a recuperação ao Sérgio, ao Muriel, que são atletas que estariam sendo poupados se não estivessem no departamento médico, mas que são peças importantes para o jogo da segunda fase. Olha, nós já esperávamos pegar Guarani e Ponte Preta. Acho que o que a gente fez de principal foi trabalhar já em cima da possibilidade da logística, para ter a melhor condição possível de viagem, de logística, que isso é fundamental nesse momento. O clube está nos dando todo o apoio nesse sentido, está fazendo tudo aquilo que a gente entende que é o ideal, principalmente. Sim, o nível de exigência nossa da comissão técnica é muito alto com relação a isso, mas para poder ter o nível de performance que esses atletas tiveram. Hoje, por exemplo, a gente teve 220 sprints na partida, a última partida 250 sprints, trabalhamos sempre acima de, nos últimos 7 jogos, se eu não me engano, trabalhamos sempre acima de 7.300 metros em alta, e a gente tem uma faixa de corte de 7.300 para cima, nós temos 88% das vezes pontuando, e a gente nunca perdeu o jogo, tirando
jogos contra, por exemplo, São Paulo, que teve, nós tivemos um nível de dedicação no jogo em casa nesse perfil e a gente acabou perdendo o jogo, mas são raros os momentos quando você tem um nível de dedicação desse. Então, o que a gente vem estudando muito é logística por enquanto, e os adversários a gente já conhece muito bem, são adversários com camisa, né? Principalmente Guarani e Ponte, Brusque, com um mando de campo muito pesado, um histórico de acesso, então a gente vai ter que ter uma atenção muito grande nesses jogos. Agora, eu acho que as pessoas também vão ter que ter uma atenção muito grande com o Náutico, porque a nossa camisa é tão pesada quanto a de todos, e quando a gente entra para dentro do campo, os nossos atletas às vezes sabem disso, que camisa não ganha jogo. Quem ganha o jogo são os homens, quem faz a história são os homens. E a gente vai para uma outra fase, zerar mesmo. O professor mencionou dentro do vestiário, olha, comemorem hoje, comemorem amanhã, que é folga. Segunda-feira, venham preparados, porque nós precisamos lutar contra nós mesmos o tempo inteiro para manter esse nível de competitividade, concentração, porque está todo mundo assistindo, todo mundo analisando hoje. O pessoal do Ituano veio conversar comigo, alguns amigos, né, do futebol, falaram, pô, o time de vocês está sensacional. A gente não pode levar muito isso em consideração, o nosso ego não pode subir. A gente tem que entender que nós precisamos subir, e para subir nós temos que ter a cabeça no lugar, nós temos que ter consistência, fazer o melhor possível, não perder mais uma vez 6 jogos, né, e disputar os 8, contando com os 2 da final, dentro do possível. Guilherme, parabéns pela primeira fase, né? Está cumprida. Agora, eu queria que você fizesse uma análise, mesmo que rapidamente, sobre essa primeira fase. Exatamente aquilo que você se imaginava, a posição de terceiro nessa primeira fase, e também, se você puder, falar um pouquinho sobre o Sam, que fez para mim um grande jogo, se ele passa a ser uma peça agora para você mover da equipe uma dor de cabeça para você. Perfeito, só estou dando uma olhada inclusive em alguns dados aqui para facilitar. A gente terminou em terceiro com 36 pontos, melhor defesa do campeonato. Eu acho que a primeira fase, a análise principal é a consistência da equipe que a gente conseguiu dar nesses 12 jogos na competição sem perder. Consistência tática de um grupo, não de 11 atletas, não sofrer ao perder jogadores, e a gente vai perder atletas por algum motivo dentro desses 6 jogos, por mais que sejam semanais, e isso é muito bom para a gente poder trabalhar semana a semana, tanto o adversário quanto a nossa equipe. E eu mencionei no pré-jogo sobre o fator fora de casa. Nossa equipe terminou em segundo, como segunda melhor campanha fora de casa, né, junto com a Ponte. A Ponte é a primeira melhor campanha, e eu acho que isso é um fator preponderante para jogos decisivos. Se a gente segurar, na maneira de dizer, ou pontuar fora de casa, nós temos 3 jogos com uma atmosfera que hoje de novo foi criada. Eu nem imaginava. Porque a gente imagina, pô, o torcedor está se resguardando, muita gente precisa, né, pensar no bloco de jogos, né, pensar como que vai pagar, como que vai vir, porque eu sei que o torcedor muitas vezes tem suas dificuldades, mas hoje teve uma demonstração mesmo com 9, 10 mil pessoas, que é o que me parece ter tido, 8.500. Então, deu uma demonstração muito positiva, principalmente a hora que a gente começou a ter um embate muito pesado, as pressões altas. O Sam foi um jogador que está trazendo algo que para nós é muito positivo. Ele traz a parte psicológica da pressão. A pressão, ela não é só tática, ela não é só roubar a bola alta, é você colocar o adversário sob uma pressão tão grande que psicologicamente ele se fragiliza. E o Sam, pelo vigor dele físico, ele traz isso de positivo, traz a torcida a favor dele. Então, todos os sprints que ele deu para frente, pô, eu sinceramente, queira ou não queira, nos nossos trabalhos dia a dia, não permitem ações como essas tantas vezes. Eu não tinha visto como é bonito ele correr, para ser sincero, sabe? E o prazer dele de correr. Então, assim, algumas pessoas questionaram a volta do Sam, poxa, mas o Sam é isso, o Sam é aquilo. Eu, vendo o que eu vi do Sam aqui, o que a gente analisou, nós temos um pouco de experiência, eu sabia que o Sam poderia nos entregar isso, mas não tanto.
sinceramente, não tanto rapidamente. Eu acho que ele ia ter um processo de adaptação um pouco maior, mas claro, eu não vivi aquilo que ele viveu aqui antes, então eu imaginei um jogador que está chegando aqui com novo, para mim ele é novo, mas para ele está em casa, ele está no ambiente dele, né? Tá me dando um trabalho danado, porque eu tenho que traduzir tudo para ele. Então, oração, eu tenho que traduzir, ele vem para o meu lado, eu tenho que traduzir palestra, preleção, né? Mas faz parte. O lado positivo é que ele vem compreendendo a forma nossa de jogar, vem se interessando e pela dedicação ele foi coroado com 2 gols. Ele incomodou, a verdade é essa. E o que a gente quer do grupo de atletas é isso, é que incomode. O Bolt entrou hoje de uma forma sensacional. Não deu assistência, não fez gol, mas e o jogo dele? Tático, lucidez, sustentação de jogo, ataque de espaço, por pouco não faz seus gols. É um jogador que vai nos dar algo muito interessante. Eu brinco que, hoje eu brinquei com os meninos, falei, o Hélio entrou na partida, porque o Hélio, o jogador é consciente, o Hélio entrou na partida falando, porra, foda, o Bolt foi foda, sabe? Olha o Hélio. Competitividade é bom por causa disso. 2 assistências do Hélio, entrou concentrado, como é um belo jogador, totalmente muito decisivo para nós. E realmente eu fico muito feliz também com os atletas jovens que entraram, mais uma vez, principalmente Samuel, que deu uma demonstração muito positiva da capacidade do nosso grupo. Professor, boa noite. Boa noite. Está ligado aqui? Pronto. Boa noite, parabéns pela vitória. A primeira fase traz números impressionantes do Náutico. São 12 partidas de intensividade na Série C, segunda melhor campanha fora de casa, segunda melhor campanha em casa. E você fazendo um recorte de 19 jogos, o Náutico chega ao término da primeira fase, como quem diz, está pronto. Qual é o maior trabalho agora? É psicológico, de convencimento, de concentração ou ainda tem alguma coisa tática, técnica a ser feita? Mas, sinceramente, taticamente e tecnicamente, eu acho que a gente tem sempre um pouco de margem para melhora. O Ituano foi um time que, depois do 1-0, principalmente no segundo tempo, se jogou para cima da gente. Criou inúmeras dificuldades. Tudo bem, a gente teve uma linha que nunca trabalhou muito em conjunto, né, principalmente em jogos, trabalha em treinamentos, trouxe inúmeras dificuldades para nós ali. Mas eu vejo que a primeira etapa do campeonato nos deu muita lucidez. Passou a nos dar muita lucidez defensiva daquilo que a gente podia melhorar, como melhorar. A gente teve um processo didático onde o lado positivo disso também foi que os adversários começaram a oferecer dificuldades diferentes, e aí a gente vem, analisa, passa com eles, mostra. Eu comento muito com eles, falo, vão tentar criar alternativas cada vez diferentes para entrar dentro da nossa defesa, para criar situações contra a gente. E eu fico mostrando algumas situações, utilizo muito agora o treinamento, porque hoje a equipe de baixo, teoricamente, que está sempre fazendo o lado oposto, o lado ofensivo, por exemplo, ela trouxe inúmeras dificuldades que o jogo não estava trazendo. E o lado muito positivo do jogo do São Bernardo e esse jogo de hoje foi que essas dificuldades que a gente estava tendo só em treinamento passou a ter em jogo. Isso é interessante. Então, vejo margem sim para melhora, eles sabem. Hoje mesmo fiz um vídeo rápido de 10 minutos com a linha para demonstrar qual o tipo de ajuste que a gente ainda tem condições de fazer, que é um ajuste fino. A gente já está numa etapa de ajustes mais finos. E principalmente para jogar com esse padrão de sustentação, organização, compactação, nós temos que estar muito ligados. O nível de concentração tem que ser muito alto. Mostrei isso para eles hoje. Falei, olha, gostaria de melhorar isso. Vamos analisar o jogo, vamos ver o que foi de diferente. Mas mostrei também para eles grandes exemplos. Exemplos de equipes de altíssimo nível que estão fazendo algo similar. Longe da gente falar que, a gente está num nível de PSG, disso, mas são exemplos, servem de exemplos para nós, e eu venho mostrando para eles que aquilo que eles estão executando tem similaridades com equipes de altíssimo nível. E realmente, acho que nós precisamos ter sim para a segunda fase, como você perguntou,
um nível de concentração muito alto. Eu acho que esse vai ser o principal aspecto. Claro que mencionei aqui todos os aspectos táticos a serem melhorados. Eu me preocupo muito com a questão defensiva, porque ofensivamente a gente vem criando ao natural e trabalhamos muito dentro da semana também as movimentações, só que é muito da intuição do atleta no último terço, mas a concentração acho que vai ser o ponto a ser trabalhado. Você mencionou não sei se foi da vontade ou algo, foi outra palavra, acho que você utilizou. Eu acho que esse comprometimento, o comprometimento eu não tenho dúvida, principalmente depois de hoje. Um jogo que teoricamente, não valia tanto, e sim, existem equipes que baixam um pouco a guarda nesse momento. Ano que a gente subiu com o Paysandu, última rodada, nós fizemos a mesma coisa, 5, 6 atletas, baixaram a guarda, perdemos o jogo, beleza, fomos concordando lá, foi a outra equipe naturalmente que jogou mais, ok, subimos, nível de dificuldade enorme, como vai ser, mas é muito bom ver que o comprometimento do grupo como um todo é muito grande quanto a isso, eu não me preocupo. Agora, concentração, esse sim, isso vai ser no detalhe, isso vai ser definitivo. Saber controlar a ansiedade, saber controlar, ter controle sobre esse momento que não é fácil, mas nós já tivemos inúmeras decisões e eles aprenderam a gostar de decidir, e eu comentei isso com eles hoje. Eles aprenderam a gostar de decidir, isso é muito bom.